Bom dia, graça e paz. Que a paz do nosso Deus seja sobre ti e sobre toda a tua família. Que o teu lar seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade, à nossa leitura bíblica no livro de 1 Samuel. Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 21 e 22. Amém? Fica com a gente, aproveita, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Escreve a sua mensagem, se assim você desejar. E não esquece de dar aquele like, que é aí que o YouTube entende que você gostou da minha mensagem. Amém? A minha intenção aqui, como eu já falei antes, não é pregar religião, porque o nosso Deus é um só Deus. Então eu quero falar desse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo ele entende melhor que qualquer outra pessoa. É o médico dos médicos, é o advogado dos advogados, é o juiz dos juízes, é o Senhor dos senhores, é o meu, o seu, o nosso Pai. Amém? Hoje, como eu já disse, vamos ler 2 capítulos. E o capítulo de número 21 tem como título Davi é protegido por Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te impulgo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora, pois que tem a mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondendo ao sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje sacrifica-se outro no vaso. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da preposição. Isso, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e do Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque a ordem do rei era urgente. Disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteus, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano detrás da estola. Se tu a quiseres, toma
Toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante dama. Dama. Davi foge para Quis, reis de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Gate. Acho que é Gate. Bem, eu não tenho certeza, gente, desculpa aí. Tá escrito G-A-T-E. Eu leio Gate, mas pode ser Gate. Se bem que aqui não tá escrito em inglês, né? Mas tudo bem. Vamos deixar isso para outra hora. Os comentários, perdão, tá bom. Prestando atenção na leitura. Porém, os criados de Aquias lhe disseram: não é este Davi, o da terra, o rei da terra? É isso? Repetindo, gente, desculpa aí, hoje eu tô com os olhos, acho que é meio adormecido ainda. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito menos de Aquis, rei de Gate. Gente, foi exatamente por causa dessa musiquinha que o rei Saul tomou ódio mesmo, porque quando passa a perseguir alguém a ponto de querer matá-lo, ele passou a ter ódio, porque dessa musiquinha que as mulheres, né, criaram em homenagem a Davi. Versículo número 13. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido no meio deles e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela boca. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxestes a mim? Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. E eu estou repetindo, né? Porque mo trouxe a mim. Gente, desculpa, eu repeti. Falta-me, versículo de número 15. Falta-me a mim, doidos, para que trouxesse este, para que fizesse doidice diante de mim? Que entrar este na minha casa? Quer dizer, ele já tinha doido demais, ainda levaram mais um. Aí ficou difícil, né, gente? Perdão pela descontração aqui, né? É que é meio engraçado. A gente tem que aproveitar os momentos que sorrir é muito bom. Não estou rindo da palavra, eu estou rindo do entendimento, né, que eu tive no momento. Poxa, ele já estava... Quer dizer, Davi se fez de louco para quê? Para se livrar, né? Para não ser levado de volta ao rei e ser morto, é claro, né? Então, ao se fazer de louco, quer dizer, o outro lá falou: poxa, já tem um monte de doido, me trazem mais um? Que é isso? Não dou conta disso, não. Então, vamos agora, gente, para o capítulo de número 22. Esse tem como título: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele.
Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Viu? Davi já foi encontrando. Não é que aquele povo eram bandidos. Não, eles eram pessoas que não eram tão compreendidos. Não eram bem compreendidos, na verdade. E como Davi era uma pessoa de muito conhecimento, um homem guerreiro, né? E viram que Davi estava na mesma situação que eles. Só que Davi tinha um quê a mais, digamos assim. Ele era chefe de guarda, ele tinha muito conhecimento, sabia a hora certa de agir, de como agir e de onde começar a agir. Então eles foram a Davi, né? E Davi os recebeu de bom grado. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os servos com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terra e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefe de centenas. Para que todos tenhas conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia? Então respondeu Doeguen, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Atiúbe. E como Amieleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões, ele deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Alimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Atitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e os filhos de tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele o Deus que lhe levantasse contra mim, e armar-me cilada, como se vê nesse dia. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os seus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei?
chefe da tua guarda pessoal e honrado da tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa do teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estava com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estolas sacerdotal de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou o fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Amaleque, filho de Artube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de eu dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Então Davi disse, 23, né? Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procura a tua, pois estás salvo comigo. Jesus do céu. A folha colou uma na outra aqui. Acabou. Terminou. O outro já é 23. Eu achei que tinha continuidade aqui na outra página. Então, gente, veja só o que é a pessoa ter o coração ruim, né? Se bem que naquele tempo era assim. Às vezes a pessoa não era tão do coração ruim. Mas se esse cara vê Davi lá e não fala pro rei, ele também podia ser um dos a estar morto também, né? Porque alguém podia ter visto. Se ele não viu, se ele estava lá, né? Davi viu que ele estava lá e não fez nada, né? Bem, é complicado de se entender, dizer quem estava certo ou quem estava errado. Ele estava errado por dizer que Davi estava lá? Davi errou em mentir para o sacerdote e dizer que estava amando do rei? E estava todo mundo buscando salvar a sua vida, não é verdade? O sacerdote confiou em Davi porque sabia que Davi era um homem de confiança do rei. O rei colocava ele à frente de tudo. Ele comandava o exército do rei em determinadas situações. Então, quando ele chegou lá que falou,
o que falou, né, que estava amando do rei, mas que tinha saído rápido e não tinha levado a sua espada, não tinha levado nada, o sacerdote acreditou. Eu creio que se ele fala a verdade, por medo, né, para salvar a sua vida, o sacerdote não o teria ajudado. Por isso ele precisou falar aquilo. O outro que viu ele chegar lá, provavelmente também falou, porque sabia que o rei em algum momento ia saber que Davi tinha passado lá e que ele tinha visto, e também ele, enfim, é uma situação meio difícil. Mas temos que ver também o lado de pensar no trabalhar, no agir de Deus, né? Deus tinha vitória para Davi, mas Deus também queria que tivesse toda essa trajetória de luta, de desafio, para que isso viesse nos provar que a mão de Deus estava com Davi, para que muitos, né, daquele tempo viesse ver Davi, né, como ungido de Deus. É uma linda história que ainda tem muito pela frente, né? Eu espero que você esteja com a gente. Se você já conhece essa história, amém. Mas vamos ouvir novamente porque é sempre muito bom ouvir a palavra de Deus. Se você não conhece, eis a oportunidade de estar conhecendo essa história, porque é uma linda história. Amém? Amanhã estaremos de volta em mais uma oração da manhã, fazendo a nossa leitura bíblica, para que estejamos adquirindo um pouco mais de conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? Fica com Deus e que a tua vida seja guardada, seja livrada, seja abençoada pelo nosso Deus. Amém? Graça e paz e até amanhã.